Graça e paz da parte de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, para todos e todas. Ótima noite. Mais uma vez é uma alegria, um privilégio estarmos juntos aqui, como igreja de Jesus, para adorarmos ao Senhor. Muito bom estar com todo mundo que está aqui também presencialmente. E como já antecipou o Wagner, semana que vem, dia 21, nós vamos retomar também a nossa presencialidade. Eu vou detalhar um pouquinho melhor tudo isso no momento de avisos. Que ano, meus irmãos! Quantos meses, quanta saudade! E eu creio que de alguma maneira todo nosso sentimento, todas as nossas emoções têm muito a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite. Estamos vivendo de alguma forma, em relação a toda essa situação da pandemia, uma história de redenção, né? Uma história em que nós presenciamos e testemunhamos o drama, acho que o grande drama da humanidade diante de tudo isso, e microdramas na história de tantas e tantas pessoas, de tantas nações, e por que não de nós aqui da Igreja Batista em Quitaúna. E creio que essa redenção, ela tem se manifestado através do cuidado de Deus que nós temos testemunhado ao longo de todo esse tempo. O testemunho também que nós podemos dar e perceber da comunidade científica. Hoje de manhã, numa reunião com a nossa igreja, eu me recordei que antes mesmo do momento lá de março, em que as coisas fecharam, em que a presencialidade dos cultos acabou, eu me lembro de nós aqui, todos juntos, intercedendo para que houvesse vacina. E hoje, graças a Deus, a gente pode ver essa luz aparecendo, a vacina aparecendo, e com certeza a gente tem muito o que agradecer a Deus, porque como cristãos, nós cremos que o Espírito está agindo nesses processos todos, que estão nos fazendo chegar e retomar em breve a nossa normalidade. Porque, como eu disse de manhã, o que a gente quer mesmo, né, gente? A gente quer aglomerar, né? A gente quer abraçar, a gente quer estar junto, a gente quer sentir como aquilo que a gente sentia antes, né? Especialmente aqui dentro do nosso ambiente comunitário. Quero te convidar comigo, mais uma vez nessa noite, nos colocarmos diante do Evangelho, orarmos a Deus, pedindo para o Espírito nos iluminar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque é o Senhor que tem nos guardado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou um segundo sequer. Obrigado porque o Senhor cuidou das nossas almas, tem cuidado das nossas almas, tem cuidado da vida da tua igreja, porque o Senhor tem olhado para o mundo durante todos esses meses com um olhar de compaixão. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui. Culto rendido ao teu santo nome. E queremos te pedir humildemente mais um domingo, Deus, que o Senhor nos ilumine para compreendermos as Escrituras, que o Senhor nos ilumine para compreendermos o Evangelho. É o que eu peço por mim, por todos nós aqui, por todos que estão nos assistindo, no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, todos nós gostamos de história. Acredito que desde criança, se você teve a oportunidade, o privilégio de ter um pai, uma mãe, um parente, alguém que cuida de você ali para te contar a história, esse é um momento especial no nosso crescimento. E ao longo da nossa caminhada, já como adultos, todos nós continuamos a gostar de histórias. Eu particularmente gosto muito de cinema, imagino que muitos de vocês gostam também de filmes, de séries, livros, literatura. Agora,
não é qualquer tipo de história que cativa o nosso coração. Não é qualquer tipo de história que nos prende, que nos engaja. Talvez, dependendo da história que você começa a ler ali, você para no meio do caminho, porque a história não te cativou. E eu penso que existe um tipo de história que nos agarra a atenção. E são histórias normalmente relacionadas com elementos de redenção. Histórias em que a personagem começa tudo bem, caminha tudo bem, acaba tudo bem. Isso é um enredo muitas vezes classificado como muito fraco. É um tipo de narrativa fraca, ruim. Porque a beleza das histórias, ela está justamente nos altos e nos baixos. E quando esse baixo, ele é transformado, de alguma maneira, aos 48 do segundo tempo, e a gente que é o espectador, que é o leitor, a gente sente na alma e no coração, com todas as nossas emoções envolvidas naquele enredo, ufa, deu certo, teve salvação, se salvou, encontrou um caminho, teve uma alternativa, teve uma janela de oportunidade que se abriu. São essas as histórias que nos cativam. São essas as histórias que nos prendem. Essas histórias que são dramáticas. Essas histórias de superação. São essas as histórias que a gente fica aguardando o próximo episódio. É esse tipo de história que a gente fica aguardando a próxima temporada. É quando aquela temporada acaba e você fala, gente, o que vai acontecer agora? E se aguarda 1 ano para lançar a próxima temporada para você continuar assistindo. E é muito interessante pensar e refletir o seguinte: quando a gente pensa no reino de Deus, quando a gente pensa nas histórias que estão contidas dentro do reino de Deus, gente, são histórias dramáticas, são histórias de redenção, são histórias em que a gente muitas vezes, em muitos momentos, a gente não consegue encontrar luz, mas a luz ela aparece do alto, o milagre se manifesta, a alternativa que a gente não encontrou, Deus encontra. E eu acho que não é à toa que o livro da Bíblia, a Bíblia Sagrada, é um dos livros mais vendidos no mundo. Porque quando a gente se depara com as histórias que estão aqui relatadas e testemunhadas, são histórias que nos cativam, que nos prendem, que gravam na nossa memória. E quando a gente olha para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento, nós testemunhamos, a partir dos testemunhos narrados e escritos nas Escrituras, essas histórias. Por exemplo, Gênesis, Deus faz, Deus cria a natureza, Deus cria todos os animais, Deus cria o ser humano, Deus faz um jardim maravilhoso, Deus faz tudo bom, muito bom, como diz o texto sagrado. Aquela história enche o nosso olho, aquela história nos faz vibrar. Só que quando a gente chega lá em Gênesis 3, a gente percebe que a serpente foi bater um papo lá com os nossos pais humanos. E a serpente ofereceu para eles, fez uma proposta, falou assim: olha, vocês não querem ser como Deus? E o que a gente tem ali no Gênesis 3? Aquilo que em teologia a gente chama de queda. De alguma maneira a serpente seduz. E claro que a gente não pode terceirizar a culpa para ela. Mas essa humanidade, esses nossos pais, eles caem. Eles cedem. Eles deixam de desfrutar de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que era muito bom, para se renderem ali e se aventurarem na sua própria autonomia, na sua própria individualidade, como quem diz: Deus, eu não preciso de ti não,
eu consigo caminhar com a minha própria perna, quero revisitar o nosso tipo de relacionamento. Mas aí Deus, Ele vem e desde o início, Ele faz várias promessas, e em uma delas Ele diz para a serpente, que o filho ali que iria nascer dessa mulher, a descendência dessa mulher iria pisar na cabeça dessa serpente. Diante do caos que está estabelecido no começo, Deus age, encontra uma alternativa. E a gente percebe nas páginas das Escrituras que essa história que começa lá é uma história de altos e baixos, é uma história dramática, é uma história de redenção. E é muito interessante que quando a gente vê a história prosseguindo, a gente chega em Abraão. E Deus escolhe Abraão, que vai ser o pai da fé. E se você ler bem o Gênesis e perceber a história desse patriarca, quantos e quantos momentos a gente não fica com o coração na boca, achando que tudo deu errado? Porque o Abraão não confia em Deus muitas vezes, ele mente, Sara ali maltrata a escrava Agar, aí você fala, gente, acabou a história, o que vai acontecer agora? Mas Deus, Ele intervém na história, Ele age na história, Ele promove redenção na história, e faz com que a história permaneça sendo escrita. Como se não bastasse, muitos anos para frente, nós observamos ali José do Egito. Quem não se lembra da história do José do Egito? Que acabou tendo que parar lá no Egito por conta de uma artimanha de todos os seus irmãos. Aquela história, ela merecia virar filme, porque ela é praticamente um enredo de cinema, sendo narrado, contado. A gente não sabe bem o que vai acontecer durante a leitura, mas a gente percebe lá no final, que aquele que fora entregue ali, aquele que fora parar no Egito, aquele que fora preso, ele acaba se destacando dentro daquela outra cultura, acaba se tornando um grande governante naquela região, e é esse irmão que tinha sido violentado, que vai ser o instrumento de Deus para trazer redenção e salvação para com todos ali os seus irmãos. Quando a gente continua a história, a gente vê que o povo hebreu, que se estabeleceu no Egito, depois que José morre, eles acabam sendo completamente oprimidos, se tornam escravos. Escravos, e eu acho que é daí que vem a maior compreensão do que significa redenção, porque redenção tem a ver com esse escravo que passa para uma condição de liberto. E essa nação se torna escrava, oprimida pelo faraó e pelos egípcios. Aí você fala, aí agora acabou a história da aliança, aí agora não tem mais salvação para esse povo, depois que isso aconteceu. Mas eles oram a Deus, eles pedem a Deus, eles clamam a Deus a respeito do seu sofrimento. E Deus intervém. Levanta Moisés, e Moisés conduz esse povo para a terra prometida. Aí se você acha que a história vai ter um final feliz agora, aí você continua lendo as Escrituras, lendo as páginas da Bíblia, aí você percebe que esse povo que era escravo, que foi liberto, que viu Deus agindo, é um povo que precisa ficar rodando e rodando e rodando e rodando no deserto ali, muito mais do que o necessário, porque se torna um povo obstinado. E como se não bastasse, a gente continua, e você vai para o livro de Juízes, e você percebe mais uma vez um povo de altos e baixos, um povo que se dobra diante de outros deuses, um povo com uma geração de diferença, duas, que testemunhou presencialmente Deus agindo de uma maneira extraordinária, extraordinária. Esse povo se rende diante dos deuses dos outros povos, começa a ser oprimido pelos outros povos, aí você fala, agora acabou. Mas daí vem Deus,
e levanta um libertador para poder agir e atuar em favor desse povo, trazendo libertação e salvando o povo das garras ali de quem os estavam oprimindo. E o Juízes vai contar que isso acontece em vários e vários ciclos, vários e vários momentos. Aí se a gente andar um pouquinho mais e chegar na monarquia, a gente se depara com os reis. E o povo resolve ter um rei. Tinha Deus que cuidava do povo. Aí o povo vira para Samuel e fala assim: Samuel, as outras nações, elas têm reis. A gente quer ter um rei também. Aí o povo escolhe Saul. Aí você fala: gente, o que vai acontecer agora? Deus não queria rei, o povo pediu rei, Deus deixou que o povo tivesse rei, aí o povo escolhe Saul, alguém que a gente já sabe, conhecendo a história, que foi um rei complicado. Aí Deus resolve agir na história e manda Samuel e ungir um outro rei. Só que quando chega na casa de quem ele vai ungir rei, ele encontra todo mundo lá, todos os irmãos, e tem um lá forte, bonito, com cara de rei. Aí Deus fala assim: não, não é esse. O rei que eu vou ungir, ele deve estar lá pastoreando ovelha. Aí chama o Davizinho. E Davi vira o grande rei de Israel. Quem diria que Davi seria rei de Israel? Quem diria que Davi, diante de toda a perseguição que Saul ofereceu a ele, iria se tornar o grande rei de Israel? E se torna o grande rei de Israel. Porque na história que está sendo contada, Deus age trazendo redenção, trazendo salvação, transformando aquilo que não é em algo que é. E aí, gente, a gente chega no Novo Testamento, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O Verbo se fez carne. Como se não bastasse toda a revelação de Deus ao longo da história, chega um momento que é o ápice dessa revelação. É o momento chave no tempo cronológico da nossa história. E o Verbo encarna para trazer essa eterna redenção, uma redenção definitiva, uma redenção plena em Cristo Jesus. Só que quando a gente olha para a história narrada nos evangelhos, esse verbo que encarna, ele não encarna como um Deus todo-poderoso, que vai virar a mesa da história e colocar e manifestar uma redenção toda poderosa como um grande rei humano que a gente poderia imaginar na nossa mente. Não. O verbo encarna em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que vem humilde ao mundo, que precisa ser conduzido pelos seus pais nos primeiros meses da sua vida, para ser protegido de mais um rei louco, que está querendo matar todos os meninos recém-nascidos. O Deus Todo-Poderoso, ele se torna estrangeiro, e precisa ir para outras regiões para fugir. E vai nascer num lugar humilde, num lugar simples. Em dado momento da história do Cristo, ele diz que não tem nem ombro para reclinar a cabeça. A gente percebe, olhando para os evangelhos, o Deus Todo-Poderoso encarnado em Cristo, alguém que não é amigo da religião instituída, que não é amigo do sumo sacerdote, que não é amigo da religião que está instaurada em Israel lá no primeiro século.
Mas é alguém que vai manifestar um tipo de redenção, gente, que muitas vezes não cabe na nossa cabeça. É alguém que é amigo de pecadores. Jesus vai tocar histórias. História de pecadores, de prostitutas, história de publicanos, histórias de pessoas marginalizadas na sociedade, gente que não é aceita pela religião da época, gente que não tem roupa para ir para o templo, gente que não tem linguajar adequado para ir para a igreja, gente de todo tipo. Ele vai sentar na mesa com esses, ele vai anunciar o reino para esses. E todas as parábolas, quando a gente lê, são parábolas que mostram para nós pequenas historinhas ali para ilustrar os princípios do reino de Deus, que nos revelam que no reino a gente só é, como foi dito aqui durante todo o louvor, pela graça de Deus. Que as histórias presentes no reino de Deus são histórias de filhos pródigos, de gente cara de pau que fica pedindo herança para o pai para ir torrar o dinheiro com prostituta, para gastar o que não tem, ou para gastar tudo o que tem, e para desejar comer comida de porco. Mas de repente, na parábola do Cristo, a gente vê que o filho pródigo volta, e de maneira espetacular, o pai o recebe em graça, trazendo redenção para aquela vida. São parábolas em que os convidados originários de festas, eles não vêm para a festa. E quem vem para a festa é quem nunca imaginou participar de festa com banquete. E quando é convidado, recebe roupa nova e participa daquela mesa maravilhosa. É gente redimida. Porque quando a gente pensa em salvação, a gente não está falando só da salvação, só do ato de salvar. A gente precisa aprofundar um pouquinho e perceber que quem está sendo salvo está definitivamente no fundo do poço, está definitivamente perdido. É gente que perdeu do seu vocabulário a palavra salvação, é gente que não encontra mais alternativa, é gente que não tem mais nenhuma chance, é gente que está completamente perdida, que tem a sua vida, a sua caminhada comprometida, em várias instâncias possíveis, existencialmente perdida, sem propósito, sem sentido, querendo se suicidar, gente que está com a família destruída, gente que não consegue mais conceber a possibilidade de restaurar o casamento. A gente, como é cristão, e a gente quando está bem, a gente olha para um casamento destruído e fala assim, vai dar tudo certo. Mas quem está na história vivenciando aquela experiência, ouve isso e fala, gente, esse aí não sabe o que está falando. Você não sabe o que eu estou experimentando na minha pele. Tenta se colocar dentro da mente de quem está perdido. Tenta se colocar na pele da mãe que tem o filho viciado em drogas, roubando as coisas de casa para transformar em dinheiro para comprar crack. Tenta imaginar uma situação dessa, o desespero, a angústia, o medo, o terror, a agonia pelo filho, a impotência, o sentimento de impotência. Jesus, quando vem para o mundo, ele vem para redimir gente que está vivenciando, experimentando esse tipo de experiência. É gente que está a ponto, como a gente sabe nas páginas do Evangelho, de ser apedrejada e ser morta a pedra. Gente, a gente lê as Escrituras e às vezes a gente vai contar até historinha para criança e a gente não se depara com o que a gente está contando. Olha, sabe a mulher pega em adultério, então ela estava ali para ser apedrejada, tal, mas Jesus foi lá e salvou ela. Gente, é um ser humano que está ali,
é pedra na mão de uma galera para pegar pedra e dar pedrada e matar na pedra. Olha o tamanho daquilo que Deus está fazendo através de Cristo. Olha o tamanho daquilo que Jesus está proporcionando. Olha o tamanho da alternativa que Jesus está abrindo para essa vida. Por isso, a gente tem no ápice da criação, no ápice da revelação, um Cristo que, conforme nos diz Hebreus, ele obteve eterna redenção. Eterna redenção. É o ápice dessa história que nós vemos aqui nas Escrituras, de altos, de baixo, para o leitor de frio na barriga, de você falar, gente, agora a aliança acabou, agora esse Deus vai mandar todo mundo, fala, gente, eu não quero mais saber desse povo, já deu. Mas um Deus benevolente, um Deus paciente, um Deus que eu falo isso para os meus alunos de teologia, eu falo, gente, quando a gente lê as Escrituras, você precisa entender que você está lidando com Deus, que Ele é insistente em querer nos salvar. Ele não desiste de nos salvar. Por isso, que quando a gente pensa o reino de Deus, e quero crer eu que todos nós aqui estamos buscando viver dentro desse reino, os valores desse reino, é imprescindível que a gente compreenda uma coisa. O reino de Deus é um reino de redenção. A atmosfera que existe nesse reino é uma atmosfera de redenção. É uma atmosfera que é capaz, que é potente, que tem força que vem do Espírito desse Deus, para reverter qualquer história, para transformar qualquer destino, para acender luz nas trevas, para sua voz ser ouvida, no meio do caos de vozes dizendo para nós que não vai dar certo, que você não vai chegar lá, que não tem mais salvação, que não tem mais alternativa. E essa voz ecoa do alto dizendo, sim, tem alternativa, tem salvação, porque eu sou especialista em redimir. Eu sou especialista em redimir, eu sou especialista em colocar luz, em invadir as trevas, onde a esperança sucumbiu. E o pai da fé, inclusive, é dito que ele creu contra toda a esperança. E o ambiente em que a redenção acontece é nesse ambiente em que não há esperança. Qual o desdobramento desse fato? Se o reino de Deus de fato é um lugar em que a atmosfera é uma atmosfera de redenção, isso me impacta, isso te impacta, isso tem que mudar a maneira como você entende, vê e compreende o reino a partir da sua pessoa. Especialmente se você está ouvindo o Evangelho talvez pela primeira vez, faz parte desse reino anunciar que há esperança para você, há esperança para a tua vida, há uma alternativa para os teus passos, ainda não é o fim. E se você superar essa etapa e em outro momento da tua história aparecer algum outro tipo de situação em que você diz, agora é o fim, a voz do alto, a voz de Deus vai te dizer, ainda não é o fim. E se aparecer um outro momento e você superar esse, em que você começa a ter uma crise, você fala, agora eu já era a minha salvação. Essa voz vai vir do alto novamente, ela vai vir quantas vezes for necessário dizer e anunciar em alto e bom som, ainda não é o fim. Ainda a redenção, ainda a salvação. Por isso, eu digo sem medo de errar, independente da circunstância que você está vivendo, independente do caminho que você está tomando. Eu não estou pregando aqui placa de igreja, eu não estou pregando aqui um sistema religioso, eu não estou pregando para você adentrar dentro de uma engrenagem religiosa institucional, eu estou te falando que Jesus Cristo,
O Filho de Deus é alguém que veio promover eterna redenção, e essa redenção é para você, é para a tua vida, independente de onde você esteja. E mais, é algo que precisa ser vivido cotidianamente, diariamente, pessoalmente na nossa caminhada cristã. Não existe um momento depois que a gente se depara com o Salvador, em que a gente simplesmente fala, agora está tudo certo, está tudo resolvido, agora eu sou cara, agora eu sou crente, agora eu tenho só vitória, agora eu vou para cima e ninguém vai me deter mais. Não. A gente sabe que a vida, como eu disse no começo, não é esse mar de rosas. Tem altos, tem baixos. Mas nós precisamos saber que nos momentos baixos, que nos momentos difíceis, que na hora em que a gente não é compreendido para com aqueles que estão muitas vezes analisando a nossa vida, a gente precisa entender que existe redenção. Existe um caminho, existe uma luz. Não sei qual é a solução, não sei qual é a alternativa, mas existe. Para além da gente, é fundamental a gente olhar para o próximo. Nessa atmosfera do reino em que a gente está vivendo, essa redenção não toca só a minha pessoa, não toca só aquilo que eu sinto a respeito de Deus, e a convicção de que esse Deus ele está agindo na minha história, e que minha história ela vai ter um final feliz no Cristo. A gente precisa olhar para os relacionamentos que nós temos com o próximo, com o outro, com aqueles que estão ao nosso redor. Porque senão, sabe o que acontece? A gente desiste do outro. A gente desiste do próximo. A gente desiste de um filho. A gente desiste dos nossos pais. A gente desiste do nosso cônjuge. A gente desiste de uma amizade. A gente desiste de um irmão da igreja. A gente desiste das pessoas. Quando a gente começa a olhar para o próximo, e essa atmosfera de redenção não tocou nosso coração, a gente trabalha e vive numa sintonia diferente da de Deus. Porque Deus está olhando para todo mundo desejoso de salvar. Deus está olhando para todo mundo desejoso de redimir. Deus está olhando para todo mundo com esperança de que vai ter uma volta por cima. Por isso, nós precisamos trabalhar na mesma sintonia do Pai. E por mais difícil que seja enxergar uma alternativa, nós precisamos colocar os óculos da fé, para poder olhar no nosso próximo um caminho. É por isso que a gente nunca pode desistir de orar por alguém que está lá embaixo. É por isso que a gente nunca pode desistir de estender a mão. Mas pastor, mas o cara já me fez de trouxa tantas vezes, já me enganou. Tá bom, talvez você tenha que mudar a estratégia, mas você não pode desistir. Porque como cristãos, como verdadeiros discípulos de Jesus, nós não somos autorizados pelo Evangelho a desistir do próximo. Nós não somos autorizados pelo Evangelho a deixar de estender a mão. Nós não somos autorizados pelo Evangelho a parar de perdoar. Nós não somos autorizados pelo Evangelho a desistir do humano. Tem muitas vozes que nos interpelam no nosso mundo, que eu particularmente fico tentado a desistir do humano. Fala, agora, se acontecer isso é o limite, daqui eu já não acredito mais em nada. Mas eu não posso perder a esperança. Eu não posso perder a esperança porque eu creio num Deus que não perdeu a esperança em mim, que insistiu em mim, que insistiu em derramar graça sobre a minha pessoa, que insistiu em me salvar, de graça. E quando eu peco, quando eu erro, quando eu vou para o fundo do poço, Ele não desiste, Ele continua estendendo o braço para mim, para me tirar do fundo do poço. Uma, duas, quantas vezes forem necessárias. E você que já caminhou o suficiente no Evangelho, você sabe que o nosso Deus é assim, Ele é insistente. Que autoridade eu tenho
De onde eu tirei a ideia da possibilidade de existir do outro? Talvez você vai conviver em ambiente de sala de aula, em ambiente de universidade, ambiente de trabalho, ambiente familiar, e você vai enxergar pessoas desistindo de alguém. Se você quer seguir Jesus de Nazaré, se você deseja viver no padrão, na ótica dos valores do reino, se você deseja estar alinhado com essa atmosfera de redenção, você não pode desistir deste que todos desistiram. Você não está autorizado a isso. Não é permitido isso no reino. Especialmente aqueles que todo mundo desiste, nós não podemos desistir. E aqui tem um outro desdobramento, que é comunitário. Comunitário. Porque a verdadeira igreja de Jesus, é por isso que eu sou muito cauteloso em falar de instituição. Porque falar individualmente daquilo que a gente está agindo é uma coisa, agora comunitariamente é outra. Porque esses perdidos, esses que precisam ser redimidos, estão adentrando os templos religiosos dominicalmente. Essa atmosfera da igreja, ela precisa estar alinhada com a atmosfera do reino. E se a atmosfera do reino é uma atmosfera de redenção, aqui precisa ser também. Isso significa o seguinte, vou dar um exemplo. Quando uma mulher, ela passa pela infeliz situação de, por exemplo, ser traída no matrimônio, descobrir que o marido talvez tenha até outra família escondida dela, e ela passa pela infelicidade desse tipo de situação, essa mulher, ela não deveria, no ambiente comunitário, não deveria passar pela infeliz situação, a infeliz da infeliz situação, como se não bastasse o matrimônio caótico, ainda chegar na igreja e olhar, às vezes, para uma irmã ou outra ali cochichando no corredor. Ih, lá, desquitada aí, ó. Ixi, separada. Isso aí, alguma coisa ela fez de errado, porque tem culpa dos dois lados sempre, né? O que será que ela fez? Acho que ela não cuidava bem da casa, o cara não aguentou, sei lá. Não, a atmosfera está incompatível com a atmosfera do reino. Porque quando a gente olha para uma vida que foi machucada, que foi ferida, uma vida que está fragilizada na sua situação, nas suas emoções, se viver em uma igreja cuja atmosfera é a atmosfera da redenção, a comunidade não trata assim uma pessoa. Quando a gente olha na comunidade, alguém que adentra por essa porta e está ali muitas vezes lutando contra um vício, contra as drogas, contra a pornografia, o vício de gastar mais do que tem, sei lá, tantas situações. E a comunidade detecta o problema, detecta a situação, e vem lá e pau, carimba nas costas do indivíduo o que ele é. Esse aí é um viciado. E a comunidade olha torto. É sutil, viu, gente? Não estou falando que todo mundo vai chegar, aí, o viciado aí, ó. Não é isso. Não vai fazer isso. Vai ser na surdina. Mas ele vai perceber. Ele vai sentir. E talvez ele não vai nem voltar mais. Eu não voltaria. Essa comunidade, ela não está funcionando na mesma frequência da atmosfera de redenção que existe no reino de Deus. O coração da comunidade está batendo numa outra batida, diferente da batida do coração de Deus. Estão me entendendo? Estão entendendo onde estou querendo chegar? Quando nós participamos e contribuímos para vivenciar um tipo de experiência comunitária, em que a gente carimba pessoas, em que a gente etiqueta pessoas,
a gente sepulta pessoas, nós não estamos agindo de acordo com o Evangelho. Nós não estamos contando as histórias que estão narradas neste livro. Nós não estamos agindo da maneira como agrada o coração do pai do filho pródigo. Nós não estamos agindo como Jesus de Nazaré. Nós estamos agindo numa outra frequência, é outra religião, é outro Deus, é outro evangelho, é outro tudo. Por isso, e eu penso que essa é uma oportunidade muito boa para a gente refletir sobre isso, porque semana que vem a porta vai estar aberta. E a gente não vai estar num ambiente controlado. Qualquer um vai poder pegar, ligar, bater o telefone aqui para a Tânia, se inscrever para vir para o culto. E pessoas vão voltar a se encontrar conosco. Pessoas vão voltar a se encontrar com a igreja. E eu oro a Deus para que a gente seja uma comunidade em que cada um que entrar por aquela porta encontre aqui uma atmosfera de redenção. Em que todo olhar que nós formos dar para pessoas que precisam de redenção, independente se a redenção é uma redenção inicial, porque sequer está caminhando com Jesus, ou se é uma redenção posterior à caminhada com Jesus. Eu oro para que todo olhar que essa comunidade for ter para com cada pessoa, cada humano, seja um olhar parecido com o olhar de Deus. Seja um olhar parecido com o olhar que Deus olhou para Caim. Caim tinha matado o irmão dele. Vocês se recordam do texto lá de Gênesis? Caim tinha matado Abel, tinha ficado com inveja do irmão, respondeu a Deus de uma maneira meio esquisita, truculenta. Mas a história não acabou por aí. Deus teve compaixão de Caim, colocou uma marca nele para ele não ser morto. Deus lá na eternidade, Ele vislumbrou a minha vida, a sua vida. Seja sincero, olhe para você. O que você seria se não fosse a redenção do alto? O que você seria se não fosse Deus te recolher os cacos da sua vida e montar? E que quando quebra de novo, Ele vem e monta tudo de novo. O que seria de nós se não fosse o Salvador? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós estaríamos perdidos, continuaríamos escravos, continuaríamos não desfrutando da libertação. Mas eu oro a Deus para que você entenda e compreenda nessa noite que Deus não é alguém que sepulta ninguém. Deus não é alguém que sacramenta e enterra a vida de alguém por conta dos seus erros. E Ele não faz isso por mim, Ele não faz isso por você. Os teus erros não são maior do que o amor que Ele sente por ti. E é assim que Ele deseja que a gente viva. É assim que Ele deseja que a gente se porte. Porque o reino de Deus é um reino de redenção. É um reino em que sempre há esperança. É um reino em que inúmeras histórias estão sendo contadas, estão acontecendo nesse exato momento. Você é parte dessa história, você é um fragmento dessa história, e Deus nunca vai cessar na nossa vida, não sei de que maneira, de nos redimir e transformar aquilo que não é naquilo que é. Festas que a gente não foi convidado para ir, a gente vai poder ir. Um pai que a gente está com medo de vai me perdoar ou não vai, a gente vai encontrar perdão. E eu oro a Deus para que eu e você possamos fazer parte de uma igreja, uma verdadeira igreja, de uma comunidade de santos, que não são santarrões, uma comunidade de santos, em que não são soberbos, uma comunidade de santos, que entendem que foram redimidos, que foram santificados, e que a santidade que eles têm não é deles, é do Cristo que morreu por eles. Uma comunidade de gente, de pessoas, que quando olha para outra pessoa, sabe o que enxerga? Humano. Alguém
sobre quem os olhares do Senhor estão voltados. Que seja essa igreja que você queira fazer parte, uma igreja alinhada com essa atmosfera de redenção presente no reino de Deus. Quero orar por nós, orar pela tua vida e dizer que se porventura a tua vida, a tua trajetória, a sua caminhada te levou para um beco sem saída, te levou para a não esperança, te levou para o desespero, te levou para uma vontade de ficar num quarto escuro e não querer sair dali porque não dá mais. Se a tua vida te levou para uma situação tão cruel, tão difícil de encarar, tão difícil de lidar, que você não tem coragem de se abrir para ninguém, você não tem coragem de procurar um pastor, você não tem vontade de procurar nada. Se você está nesse lugar de trevas, densas trevas, eu quero te dizer nessa noite que o Pai revelado em Jesus de Nazaré é um Deus que não cessa de redimir a nossa história. É um Deus que não cessa de botar o dedo na nossa caminhada e mudar os rumos, de pavimentar estradas que não existiam. Que você possa se dobrar na tua casa, quem sabe aqui, se colocar diante do Pai, contar para Ele onde você está, e eu tenho certeza que Ele está te ouvindo, eu tenho certeza que Ele está te escutando, eu tenho certeza que Ele está disponível para você nesse momento, para redimir a tua história, para redimir a tua caminhada. Senhor, quero orar por essas vidas, Pai, por gente que está envergonhada, porque o casamento não deu certo, gente que está envergonhada porque detecta ali falhas na criação de filhos, gente que está envergonhada por conta de uma situação que não sabe sequer explicar o como chegou naquela situação. Deus e Pai querido, opera ali, Deus, opera nessa vida, opera nessa família, traz redenção, restaura, muda, gera felicidade onde só há tristeza, coloca esperança onde há desespero, coloca paz onde há angústia. Ressuscita, Senhor, aquilo que precisa ser ressuscitado. Opera um milagre, Deus, se manifesta, Senhor. Salva, como o Senhor usou Esther lá para salvar o teu povo, Pai. Redime, Senhor, como o Senhor redimiu ali, fez coisas extraordinárias na vida de Ruth. Ó Senhor, opera, vem com o teu olhar, vem com a tua mão, vem com o teu toque. Olha para a gente, Deus, como o Senhor olhou para os pecadores que o Senhor encontrou ali no primeiro século, Pai. Tem gente precisando, tem gente carente, tem gente... Ó Deus, quero pedir por nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tanta gente machucada por causa de igreja, Senhor. Tanta gente destruída, Senhor, por causa de palavras malditas, por quem professa o teu nome, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. A gente não quer ser assim não, Deus. Não é esse tipo de igreja que a gente quer fazer parte, que a gente quer conviver, que a gente quer trazer os nossos filhos. Não é esse tipo de igreja que a gente quer trazer amigos, Pai. Eu peço por nós, eu peço por mim, peço por cada pessoa que faz parte desse corpo, Deus, que o nosso coração esteja alinhado com o teu,
que o nosso coração esteja batendo na mesma frequência que o teu, que a redenção que o Senhor produz, Senhor, que o Senhor faz, que o Senhor exerce, que apesar de nós possamos ser instrumentos dessa redenção na vida do outro, porque o teu Espírito é o teu Espírito que dizemos que habita em nós, Senhor. É o teu Espírito, é o Espírito que veio manifestar plena redenção. Eu não quero, Senhor, contribuir com a história dos outros, sepultando vidas, sepultando histórias. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, Deus, que olha com esperança onde não há esperança, que olha para a dor alheia e sabe que existe um Deus lá no céu, que não é um Deus só lá no céu, é um Deus bem perto de nós, com um amor furioso e sedento por redimir e transformar a história de cada um num filme que com certeza todos nós gostaríamos de assistir. Amém.